Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. 28 de julho de 2024, o 17º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje é o vídeo de domingo, né? E a gente acompanha aqui na liturgia diária de julho de 2024 no B. A introdução, mistério celebrado. Irmãos e irmãs, bendigamos ao Senhor por este dia santo de domingo, no qual celebramos a sua memória pascal. Nos domingos seguintes, a nossa liturgia fará uma pausa na leitura do Evangelho de Marcos, dando lugar ao capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus é revelado como o pão da vida, o pão de Deus, o pão dos pobres. Exortados pelo Papa Francisco, comemoramos hoje o Dia Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa. Nesse dia celebramos e manifestamos nossa gratidão aos nossos avós e à experiência de vida que as pessoas idosas compartilham com nossa sociedade e nossas famílias. É isso aí, um abraço a todos os nossos avós, né? As pessoas idosas, isso aí tem muita experiência para nos transmitir, né? É isso aí. E agora, irmãos e irmãs, eu convido a todos a acompanhar a narrativa da Bíblia Ilustrada, que nada mais é que a narrativa da Bíblia Pastoral. Então, vamos acompanhar o tema do Evangelho de hoje, a palavra de vida de hoje. Jesus sacia a fome do povo. Bem, estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. E eu estou apresentando para vocês essa parte, esse volume aqui que fala sobre os milagres de Jesus, né? Os seus milagres. E hoje é a página 2, né? Jesus multiplica os pães e peixes, né? Ele mata a fome do povo, né? Ele multiplica os pães e os peixes. O quarto sinal, segundo o Evangelho de João, né? Os milagres de Jesus no Evangelho de João são chamados de sinais. Tem o quarto sinal, né? Vamos ver o que diz o Evangelho da Bíblia Pastoral. No Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15. João 6, de 1 a 15. Aí está escrito assim: quarto sinal, a partilha dos pães. Jesus sacia a fome do povo. Depois disso, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Então Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Felipe, pois sabia muito bem
fazer? Filipe respondeu: nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Então Jesus disse: falem para o povo sentar. Havia muita grama neste lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. 5.000 pessoas. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes. E todos comeram quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para não desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. 12 cestos. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Aí o que diz o rodapé da Bíblia Pastoral, Magistério da Igreja, sobre esse milagre da multiplicação dos pães? Aí diz assim: Jesus põe a missão da sua comunidade ser sinal do amor generoso de Deus, assegurando para todos a possibilidade de subsistência e dignidade. Segurança de subsistência não está no muito que poucos possuem e retêm para si, mas no pouco que cada um é repartido entre todos. A garantia da dignidade não se encontra no poder de um líder que manda, mas no serviço que cada um que organiza a comunidade para o bem de todos, né? Aí vale a pena a gente ler também lá em Lucas o rodapé, só o rodapé dessa mesma multiplicação dos pães, que também é narrado lá em Lucas, mas a gente vai ler só o rodapé lá em Lucas, né? Lá no título de Lucas, no capítulo 9, versículo 11b até o 17, 9, versículo 11b até o versículo 17, diz assim lá no rodapé: Lucas salienta que o fato aconteceu em um lugar deserto. Trata-se do povo de Deus em marcha pelo deserto, saciado pelo alimento que o próprio Deus concede. O alimento é dom de Deus. Mas os apóstolos, que são o núcleo da comunidade que cria a nova história, precisam não só perceber que o povo está desabrigado e passa fome, mas também organizar esse povo e providenciar para que o alimento seja distribuído de tal maneira que todos se sintam saciados. A Eucaristia é o sacramento do dom de Deus repartido entre todos os homens. Aqui eu achei interessante falar porque em Lucas, no rodapé, vai fazer uma ligação dessa multiplicação dos pães que Jesus faz com a Eucaristia. Muito importante.
Jesus, ele olha para aquele povo faminto lá no deserto, né? Como fala lá no Lucas, como fala no Evangelho de João, e tem compaixão daquele povo. No Evangelho de João, ele pergunta: o que vamos fazer para alimentar toda essa gente? Perguntou para Felipe, vai ver o que queria dizer, né? Aí Felipe, olha, nem que a gente trabalhasse um ano todinho, não ia ter dinheiro para comprar pão para todo mundo. Aí o outro discípulo disse assim, aqui tem um rapaz com 2 peixes e 5 pães de cevada. Mas o que é isso para alimentar todo esse povo? Né? Em outro evangelho, Jesus vai dizer assim, dai vós mesmos de comer. Jesus, como um pai de família, porque naquele tempo o costume, o pai de família, o chefe da família, é ele que abençoava os alimentos antes do povo, antes da sua família comer nas refeições. Então ele, como um grande pai de família, ele pega o pão e abençoa. E ele multiplica aqueles pães e aqueles peixes. 5.000 homens, né? Sem contar as mulheres e crianças, comeram. Ainda sobraram 12 cestos de pães, os pães que ele multiplicou. Os padres costumam dizer que foi o milagre da multiplicação, da partilha, né? Eles explicam assim que lá existia pessoas com comida, mas um grande milagre foi fazer esse pessoal que tinha comida de sobra repartir com quem não tinha, né? A gente pode acreditar das duas maneiras, tanto como Jesus com seu poder multiplicou os pães, porque ele é Deus, ele pode fazer tudo, Deus pode fazer tudo. Como podemos acreditar também no poder da partilha, de repartir o pão com quem precisa. É como diz a Bíblia pastoral, não é um governante que vai resolver o problema da fome no mundo. Cada um de nós temos a consciência de saber repartir o nosso alimento com quem precisa. É isso que Jesus ensina. E também esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes leva a um segundo milagre também, que vai falar da Eucaristia. Porque o povo depois, em outro momento do Evangelho, em outra passagem, vai se encontrar com Jesus de novo, querendo que ele multiplique os pães de novo. Aí Jesus diz assim, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão. Pois trabalhem pelo pão que não perece, que guarda para a vida eterna. Né? Aí Jesus começa a falar de um pão diferente, de um pão espiritual, que ele vai mostrar esse pão lá no finalzinho da história que vamos ver, lá na paixão, morte e ressurreição, quando Jesus, lá na ceia, ele vai transformar o pão no corpo dele. Mas aí isso é um assunto lá para o final, a Eucaristia. Como é que eu coloquei aqui nessa página 2 da multiplicação dos pães e peixes? Como é que eu coloquei? O quarto sinal, Jesus multiplica os pães e peixes. João capítulo 6, de 1 a 15, e Lucas 9, versículo 11b até o 17. Jesus sacia a fome do povo. Assim como Moisés pediu a Deus, e Deus mandou chover maná no deserto, no Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento, Moisés, ele viu o povo passando fome, o povo começou a reclamar com Moisés, Moisés pediu a Deus e Deus fez chover o maná no deserto, né? Jesus, no Novo Testamento, multiplicou os pães e peixes para matar a fome do povo, tá vendo? Da mesma forma que Deus agiu lá no deserto, no Antigo Testamento, no Êxodo, Deus também age no Evangelho, em Jesus, também multiplicou os pães. Jesus nos ensina a partilhar os alimentos. Mas Jesus quer nos dar um alimento especial
que alimenta a nossa alma, a nossa fé, nos guarda para a vida eterna, a Sagrada Eucaristia. Né? Aí temos aqui umas referências, né? Gênesis capítulo 14, 18 ao 20. Tem também Lucas 9, versículo 11b ao versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, onde Paulo vai falar sobre a Eucaristia. Então, irmãos e irmãs, esse aqui é o vídeo de hoje falando sobre esse quarto sinal, né? Jesus multiplica os pães e os peixes para matar a fome do povo. E ele também nos oferece o seu corpo, seu sangue na Sagrada Eucaristia para alimentar a nossa alma, nossa fé. Né? Que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.